O Barcelona se sagrou campeão da Copa do Rei em cima do Real Madrid. 3-2 em um jogo daqueles para marcar a temporada, né? E que temporada, se diga-se de passagem, em relação ao El Clássico, né? Mais uma vitória do Barcelona, são 3 jogos na temporada entre eles e 3 vitórias do time catalão. E um agregado que soma 12-4. O Barcelona goleou o Real Madrid 2 vezes na temporada e agora venceu a final da Copa do Rei na prorrogação com direito a gol de fora da área do Jules Koundé. É uma temporada que marca mudanças. Inicialmente a mudança do próprio Barcelona, né? O impacto que o Hansi Flick tem na temporada até então do Barcelona é completamente assim nítido. Basicamente ele muda o Barcelona sem praticamente ter nenhuma mudança no elenco. Lembrando, o Hansi Flick assume e as únicas contratações, pode-se dizer, que o Barcelona faz é a do Dani Olmo, que nem sempre titular na maioria das vezes não. E do Chesney, que só foi contratado por conta da lesão do Ter Stegen e basicamente estava aposentado. E com essas duas contratações, majoritariamente, o Hans Flick faz o que faz com o Barcelona. Torna o time novamente competitivo, passa por cima de La Liga, é líder no momento, 4 pontos à frente do Real Madrid, e basicamente monta o melhor ataque da Europa, com mais de 150 gols feitos na temporada, faz com que o Rafinha tenha a melhor temporada dele, disparado com mais de 50 participações em gols e assistências. O Lamine Yamal, assim, basicamente define que é titular e um dos já melhores jogadores do planeta aos 17 anos. Tem o Lewandowski voltando a fazer a quantidade de gols que se espera dele. E mesmo sem o Lewandowski, viria a vencer a Copa do Rei com basicamente o gol de Ferran Torres, um dos jogadores que ele faz com que atinja um nível de desempenho que não passava nem perto sob o comando do Xavi. Você tem jogadores ali que, como Ferran Torres, como as apostas dele em algum determinado momento, Fermin, o próprio Casador, que chegou a jogar em alguns momentos da temporada, Inigo Martinez, você pode dizer até a saída do Ronald Araújo, a entrada do Inigo Martinez na zaga, muita coisa que o Hans Flick fez sem ter mudado muita coisa no elenco, mas a mudança no modelo de jogo e na confiança também dos jogadores. O que ele faz com o Rafinha é surpreendente. E essa temporada de mudança para o Barcelona acaba com que o time tenha esse nível de desempenho, consiga mais um título, inclusive em cima do Real Madrid, venceu a Supercopa da Espanha e agora a Copa da Espanha, e forçará o Real Madrid a mudança, porque a situação que já era complicada para o Ancelotti agora é basicamente insustentável. Depois da eliminação da Champions League e agora perdendo mais um título contra o Barcelona, ainda que pela primeira vez na temporada competindo contra o Barcelona, não deixa de expor uma necessidade de mudança que tem o Real Madrid. O Real basicamente não conseguiu competir a temporada quase que inteira. O Real perde os 3 El Clássicos e tem um quarto para enfrentar, que basicamente pode definir o título de La Liga. E se o Real vencer, ainda vai precisar de outro tropeço do Barcelona, dadas as circunstâncias que o Real Madrid se colocou na temporada. O Real, em todos os outros jogos da temporada importantes, digamos assim, os mais importantes, perdeu para Atlético de Madrid, ainda que na classificatória tenha avançado, perdeu para Milan, perdeu para Liverpool, foi desclassificado perdendo os 2 jogos para o Arsenal, chegou a vencer o City, mas ainda assim, a nível de desempenho, não demonstrando muita coisa, perdeu alguns duelos de La Liga contra times medianos e não conseguiu ser o que se esperava desse time. Porque por mais que o Real Madrid tenha sofrido muito com lesões, perdendo Ceballos durante a temporada, perdendo Militão basicamente a temporada inteira, Carvajal basicamente a temporada inteira, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, que se machucaram e estão machucados, inclusive o Mendy que sentiu de novo, jogou 10 minutos do jogo e sentiu. Por mais que seja toda essa questão de lesões, o Real não conseguia desempenhar nem quando tinha algum desses jogadores. Não é só uma questão de sofrer com lesões, até porque o próprio Ancelotti na temporada anterior repleto de lesões, conseguiu conquistar o que conquistou. Tem saída de Kroos que impacta muito, tem saída de Nacho, tem saída do Roselu, claro, não é só culpa do Ancelotti. A diretoria do Real Madrid ter apostado e esticado a corda ao máximo de não contratar ninguém,
pesa. Só que o Barcelona também praticamente não contratou e conseguiu encontrar saídas. O Ancelotti aparenta ter perdido um pouco da mão de conseguir extrair do time, e o Real parece, assim, cada vez mais claro precisar de mudanças. Mudanças que ele até conseguiu fazer de um tempo para outro na final, né? O primeiro tempo dava a impressão de que o Real jogava basicamente para não sofrer outra goleada. Para não sofrer outra goleada. Sofre 1 a 0 com o gol do Pedri no momento em que o Real Madrid se defendia com 4-5-1 e sofre um gol de um meio-campista que tem a liberdade de um latifúndio na entrada da área. Foram marcar o Lamine Yamal pela direita, preocupados com o Lamine Yamal no confronto contra o Fran Garcia, que é basicamente nulo, e esqueceram toda a entrada da área exposta para o Pedro chegar com tempo para fazer tudo e chegar finalizando muito bem. 1 a 0 era merecido para um time que jogou sozinho praticamente no primeiro tempo, um esquema de 4-5-1, 4-4-2 muito do ataque que o Real Madrid não conseguiu desempenhar em nada. O Barcelona era melhor no meio campo, criava mais chances, o Chelsea nem incomodado foi, e o placar era justo. No segundo tempo a coisa muda com a entrada do Mbappé, que entra muito bem e apesar de ainda parecer não estar 100%, que voltava de lesão e por isso não começou o jogo, mudou a partida, né? Faz o gol de falta, depois de ter sofrido a falta num lance de um lampejo individual de recuperação de bola na pressão alta do Real Madrid. A bola é tocada do Bellingham por Mbappé, ele sofre a falta, que era até passível de análise para cartão vermelho, não veio, mas veio na cobrança de falta o belo gol do Mbappé. A virada veio poucos minutos depois com a cobrança de escanteio, o Tchouaméni desviou de cabeça. Um segundo tempo que o Real começou a pressionar lá em cima, começou a recuperar bolas no campo do adversário, começou a incomodar o Barcelona, começou a tentar jogar. Conseguiu competir, virou o jogo. Poucos minutos depois sofreu empate, num lance em que esses sacrifícios físicos cobraram para o Real Madrid, porque se o Mendy saiu com 10 minutos, porque foi posto à prova, sendo que, assim, claramente não teria condição de jogo, ao que deu para perceber, porque ninguém confia no Fran Garcia, saiu com 10 minutos machucado. O Mbappé não jogou o primeiro tempo por estar voltando de lesão e parecia não estar 100%, se poupava ainda mais de correr em qualquer oportunidade. Entrou só no segundo tempo, ainda assim rendeu muito bem. O Rudiger, que foi sentindo ao longo do jogo, aparentemente algo muscular, assim, da segunda metade do segundo tempo em diante, estava completamente esgotado. E no lance que ele é posto no mano a mano, no lançamento para correr contra o Ferran Torres, ele perde, o que em condições dele estar 100% eu acredito que não perderia. O Courtois sai mal, é driblado e o Ferran Torres empata o jogo. Na prorrogação tem um gol encontrado pelo Jules Koundé, num erro também. O Modric acaba fazendo um passe, cruzando a entrada da área com menos força do que devia, mas o Brahim, além de esperar a bola, não só esperou, ele deu passo para trás para tentar já antecipar um movimento, acabou sendo antecipado e o Koundé viraria o jogo. Para um Barcelona que fez por merecer o título, mas também pela temporada. No jogo foi vendido caro, mas pela temporada, pelo que os dois times apresentaram no futebol espanhol na temporada, esse título era justo que fosse para o time da Catalunha. E assim o foi. 3 a 2, que coroa uma temporada do Hans Flick absurda, que em mais uma final, ele tem 7 finais como treinador, venceu as 7, enquanto um treinador sai, assim, sendo a marca dessa temporada, o outro sai como possivelmente tendo seu fim de ciclo decretado. O Ancelotti aparentemente não tem mais o que se esperar dele no Real Madrid, e ao que tudo indica, deve sair até que talvez nos próximos dias, nem complete a La Liga. Aguardemos. Mas é isso, muito obrigado a você que assistiu, não esqueça de se inscrever no canal se você chegou por aqui agora e gostou do vídeo, que nos ajuda muito e a gente precisa desse apoio. Valeu, tamo junto, tchau.